ao cargo de prefeito de Catanduva. Nós estamos ao vivo, falando direto do auditório da Fundação Padre Albino, com transmissão pela Nova TV e pelo canal 10 da NET Catanduva. Este é o último encontro para conhecermos a sua decisão, eleitor, no próximo domingo, dia 2 de outubro. Portanto, analise as propostas, avalie o desempenho de cada um dos candidatos e depois vote consciente. Nós contamos neste debate com a participação de Afonso Macchione Neto, da coligação Honestidade e Trabalho, Julinho Ramos, da coligação Coragem para Mudar, Geraldo Vignoli, da coligação Avança Catanduva, e Bete Saão, da coligação Pra Frente é que se anda. A disposição dos candidatos no palco segue a ordem alfabética. Nós contamos ainda no auditório, no anfiteatro da Fundação Padre Albino, com uma plateia composta por convidados, e nós pedimos que a plateia não se manifeste, para não prejudicar os candidatos e nem quem está nos assistindo pela Nova TV e também pelo canal 10 da NET Catanduva. O único momento em que a plateia poderá se manifestar é agora, com uma salva de palmas para os 4 debatedores. Vamos conhecer agora as regras para o nosso debate. O nosso debate será dividido em 4 blocos. O primeiro bloco será destinado à apresentação dos participantes. Cada um deles terá 2 minutos para se apresentar. Ainda neste bloco, cada um dos candidatos vai responder a uma pergunta feita por um jornalista convidado. O tema será sorteado e a ordem de cada candidato será definida também por sorteio. O candidato terá 2 minutos para falar, para responder, e logo em seguida sortearemos um outro candidato que poderá comentar a resposta, tendo para isso 1 minuto de tempo. O candidato que respondeu a pergunta inicial terá mais 1 minuto para a tréplica. O tema das perguntas também será sorteado e entre os temas que foram definidos em reunião com representantes dos candidatos e a organização do debate são educação, economia e emprego, esporte e cultura, habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde e transporte. O segundo bloco será de perguntas e respostas entre os candidatos, também seguindo a ordem estabelecida por sorteio. O candidato sorteado terá 30 segundos para fazer a sua pergunta para um candidato de sua escolha, e este terá 2 minutos para responder. Quem fez a pergunta também poderá fazer a sua réplica e o candidato que respondeu fará a tréplica, ambos em 1 minuto de tempo. O tema das perguntas também vai ser sorteado, levando em conta os mesmos temas que nós já havíamos falado: educação, economia e emprego, esporte e cultura, habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde e transporte. O terceiro bloco terá o mesmo formato do segundo, a única diferença é que as perguntas terão tema livre. E o quarto bloco será dedicado às considerações finais e o encerramento de cada candidato. Também cada um terá 2 minutos para se manifestar. As regras assinadas pelos representantes de cada candidato não permitem ofensas pessoais ou acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Caso algum candidato se sinta ofendido ou caluniado pelo oponente, ou ainda a coligação ou o partido a qual pertença, poderá pedir direito de resposta e este pedido será analisado por uma comissão formada por advogados. A decisão será anunciada assim que possível e se este pedido for concedido, o candidato que se sentiu ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Também é importante lembrar aos candidatos que vocês não podem se manifestar quando não for a vossa vez e que é preciso também observar o tempo no cronômetro ali à vossa frente,
que está sendo mostrado, inclusive, para quem nos acompanha de casa. E quando o tempo terminar, o microfone será cortado. Tudo isto colocado, contando com a participação e a colaboração de todos vocês e também com o bom desempenho de todos os candidatos, vamos dar início ao nosso debate. Nós vamos começar então pedindo a cada um que faça a sua apresentação e isso faremos seguindo ordem alfabética. O primeiro a falar, tendo 2 minutos para se manifestar e fazer a sua apresentação, é o candidato Afonso Macchione Neto. Muito boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui. Queria cumprimentar aqui os nossos colegas candidatos, a plateia, autoridades presentes e especialmente o telespectador. É uma iniciativa louvável da Nova TV em providenciar esse debate para que toda a nossa comunidade passe a conhecer melhor todos os candidatos que pleiteiam a vaga de prefeito para o município de Catanduva. Nós nos colocamos novamente em função de um apelo que recebemos de grande parte da comunidade e também por amigos que pleiteavam que eu voltasse para concluir alguns serviços e algumas intervenções que nós fizemos ao longo da nossa administração. Foi uma administração bastante produtiva. Nós conseguimos mudar a cara da cidade, conseguimos grandes recursos e fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Ficamos muito felizes em poder dar essa contribuição para o nosso município, aqui que nós nascemos e aqui que nós vivemos e é esta cidade que nós amamos. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Passamos agora a palavra para a candidata Beth Saão. 2 minutos também, candidata, a partir de agora. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Essa aqui é uma iniciativa importante da Nova TV. Quero cumprimentar os candidatos Vignoli, o candidato Julinho, o candidato Afonso, a mediação da Gislaine, uma jornalista muito reconhecida em nossa cidade, e cumprimentar principalmente a você que nos assiste em casa e que está interessado em saber quais são as nossas propostas. Quero dizer uma coisa a todos. Eu estou como deputada há 14 anos. Nesses 14 anos, acumulei uma experiência muito grande. É uma trajetória importante de luta, de trabalho, de defesa dos interesses do povo da nossa cidade. Portanto, considero que esse é o momento ideal e estou preparada para poder fazer essa disputa. Uma disputa que é um grande desafio, uma campanha curta, mas que nós conseguimos levar essa mensagem para todos os cantos da cidade. Tanto na defesa da saúde pública de qualidade, quanto na defesa da educação de qualidade, quanto num programa de geração de empregos. Enfim, colocamos prioridades que consideramos serem importantíssimas para melhorar a vida da população. E hoje, nós estamos aqui para concluir esse trabalho, para fazer um fechamento importante, para que você em casa possa se decidir, aqueles que ainda não se decidiram, quais os caminhos que nós vamos tomar na nossa cidade, quais os destinos que nós queremos para o nosso povo, se nós vamos voltar ao passado ou se nós vamos dar um salto importante para o futuro. É isto que nós estamos propondo. Portanto, é um prazer estar aqui. Eu acho que este debate vai ainda ser bastante esclarecedor. Espero que sejamos e façamos um debate absolutamente civilizado, com apresentação de propostas e de alto nível, porque você que está em casa nos acompanhando merece isso. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata. Passamos agora a palavra ao candidato Geraldo Vignoli, 2 minutos. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria estar aqui. Quero cumprimentar os colegas candidatos, cumprimentar as pessoas aqui presentes e a organização desse importante debate numa hora de decisão do nosso povo de Catanduva. Nós temos pregado durante esse tempo as comparações. Eu gostaria de iniciar dizendo que a primeira comparação que se faz nesse momento é o momento econômico que nós estamos vivendo em relação ao governo anterior. A segunda comparação, 8 anos do anterior com os 4 de agora. E terceira comparação, aquilo que nós priorizamos, que toda cidade gostaria de ter, e nós levamos muito a sério aquilo que
atinge diretamente a vida das pessoas, priorizando o que não é comum nas administrações, priorizar, por exemplo, a nossa deficiência que nós tínhamos nas creches, que hoje está sendo superado. Uma educação de qualidade que antes estava caindo e que agora nós demos um salto, sendo uma das melhores do nosso país. Uma saúde que a gente sempre procura melhorar e sempre tem o que fazer, mas é considerada a sexta melhor do nosso estado entre as cidades médias. Um avanço impressionante naquilo que atinge diretamente as pessoas mais humildes, as casas que nós construímos durante esse tempo todo, atendendo a milhares de pessoas, a dezenas de pessoas. E também a questão do meio ambiente que favorece a vinda das empresas. Portanto, é um prazer muito enorme estar aqui e debater esses assuntos, assim como de obras. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. E então agora vamos ouvir finalmente Julinho Ramos. 2 minutos também, candidato. Fale perto do microfone, por favor, para a plateia também ouvi-lo. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos, boa noite aos que nos acompanham através da TV, os nossos colegas candidatos, a todos os presentes, aos jornalistas e a você, amigo e amiga. Hoje nós estamos aqui para debater Catanduva e as nossas propostas, as minhas propostas, nós vamos resumir em prioridades. E primeiro, cuidar das necessidades emergenciais da nossa população. Nós não podemos mais colocar as obras, o concreto, à frente das pessoas. Não que as obras não sejam importantes, mas nada se tem importância se as pessoas não têm saúde para usufruir delas. Por isso, nós temos que falar em prioridades, cuidar das pessoas, cuidar daquele mais humilde, daquele que busca o atendimento no posto de saúde e demora de 30 a 40 dias para ser atendido, daquele que não consegue exame, daquele que busca uma cirurgia de catarata e há 2 anos está esperando, daquele que está desempregado, daquele que não acredita mais na educação, e num problema sério, que infelizmente nós não vamos poder debater hoje aqui, que é a segurança pública, que não está entre os temas escolhidos. Mas nós queremos falar da nossa cidade, cuidar das pessoas, e além de apontar os problemas, mostrar como iremos fazer, de um jeito simples, rápido e eficiente, com pouco recurso. Nós sabemos disso, que é a crise que nós estamos passando, mas nós temos que otimizar as despesas. Cuidar da prefeitura é como cuidar da nossa casa, ter prioridade na administração do recurso, cuidar sempre do ser humano. As obras, não que elas não sejam prioridades, mas antes precisamos cuidar das pessoas. Muitíssimo obrigada aos 4 candidatos. Então, vencida a etapa das apresentações, vamos começar então a fase em que os jornalistas convidados farão perguntas aos debatedores. O primeiro a fazer a sua pergunta é o jornalista Arthur Godoy, do site Passando a Limpo. Arthur, nós vamos sortear, obrigada pela sua presença, nós vamos sortear agora o candidato para quem você fará a sua pergunta. Este candidato terá 2 minutos para a sua resposta. A sua pergunta é para a candidata Elizabeth Saão, da coligação Pra Frente é que se anda. Agora nós vamos escolher o tema. Habitação. Habitação. Bem, boa noite a todos, boa noite aos candidatos, boa noite plateia, público de casa. Bem, numa cidade onde se gastou dinheiro do FEBOM para reformar a campo de futebol, eu vou fugir do tema, porque também as pessoas aqui não costumam respeitar o orçamento. Deputado, no final de 2012, na gestão Afonso Macchione, o Parque Mandaçaí foi entregue para a população. Após uma semana, a lona que serve de piso para o lago subiu, os banheiros estavam totalmente depredados e os brinquedos impossíveis de serem utilizados. Arthur, coloca o microfone de frente, obrigada. Mas está ouvindo, né? A obra custou algo em torno de 6 bilhões e se transformou no pasto mais caro do planeta, além de um dengue. A quem a senhora imputa a responsabilidade desses fatos? Para não falar crime. E a senhora imputa ao ex-prefeito Afonso Macchione, ao atual prefeito Geraldo Jorge, ou à construtora da obra, que tem uma das lideranças do Sr. Carlos Eduardo, e sendo eleita, quais as medidas judiciais e administrativas irá tomar a respeito desta vergonha para Catanduva? Muito obrigado. Obrigada, Arthur.
Uma obra bem feita, ela precisa ser acompanhada e fiscalizada pela prefeitura. A prefeitura tem que cobrar a execução da obra. E, ao mesmo tempo, fazer um parque, a gente precisa também consultar o povo. Não dá para olhar o mapa lá, colocar o dedinho e falar, é aqui que eu vou fazer um parque. O parque é muito importante, custou aos cofres públicos, teve um financiamento de quase 8 milhões de dólares. E esta dívida vai ser paga, vai começar a ser paga, ainda não foi. Portanto, isso é preciso pensar, é muito dinheiro, 8 milhões de dólares. Na época do empréstimo, o dólar estava um e pouco. Hoje, o dólar está mais de R$3. Portanto, essa dívida cresceu demais, não é? Então, não dá para você simplesmente falar, eu vou fazer um parque. Aí no parque entra água, aí no parque fica mato, aí no parque cai as coisas, aí aquilo que se construiu é mal feito, enfim, não é possível. Será que essa é a maior prioridade da população? Eu pergunto, não é. Nós temos outras questões que são mais importantes. Não que o parque não seja, o parque é importante fazê-lo, mas você executa uma obra desta a partir do momento que você tem outras questões atendidas e que são de absoluta necessidade para a população, como saúde, como emprego, como educação. Aí, quando isso está contemplado, você vai e coloca um parque como este, com financiamento, financiar o dinheiro público e sobrecarregar, muitas vezes, gestões seguintes, consequentes, que vêm a seguir, que vêm depois de você, é muito ruim. Você precisa ter responsabilidade e critério nos gastos com o dinheiro público. Por isso mesmo, eu quero dizer uma coisa, você me perguntou sobre as ações que eu vou fazer. É claro que nós vamos questionar esse gasto para ver da importância dessa obra e se considerarmos legalmente que ela não tem importância, evidentemente que tomaremos as medidas judiciais cabíveis. Obrigada. Eu só queria destacar que o jornalista Arthur não seguiu o nosso tema sorteado, então aos demais eu gostaria, por favor, de pedir encarecidamente que o tema seja obedecido. É para isso que nós fizemos o sorteio do tema. Pois são? Nós passamos agora ao sorteio de um candidato que fará o comentário sobre a resposta dada à pergunta do jornalista pela candidata Beth Saão. Afonso Macchione Neto, da coligação Honestidade e Trabalho, o senhor tem 1 minuto. Olha, é impressionante, né? Eu ouvi de uma deputada que o parque não tem importância para uma comunidade. O parque tem muita importância, o parque foi muito bem feito, o parque teve a assessoria do Banco Mundial de Desenvolvimento, toda aquela população do entorno participou do empreendimento e ele foi bem construído. Tivemos um problema com gás que nasce em função da turfa que tem lá no lago, facilmente resolvido, e é questão de chamar a consultora e refazer onde estava errado. O que aconteceu é que nós entregamos o parque nos últimos dias do nosso mandato e, a partir daí, foi totalmente abandonado, como foi o Parque dos Ipês e todos os demais praças e jardins da nossa comunidade. Essa é a pura verdade. Houve um abandono por... não sabemos explicar o motivo, talvez por não gostarem de Catanduva, e por isso que eu acredito. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. A candidata Beth Saão terá também 1 minuto agora para a sua tréplica. Em primeiro lugar, eu não disse que o parque não tem importância, muito ao contrário, eu falei que ele é importante. O que eu disse, e é preciso ser bem ouvido aqui, é que nós temos prioridades e as prioridades têm que ser atendidas em primeiro lugar. Foi isso que eu coloquei. E outra questão também, o parque, se foi bem feito, por que entra água? Se foi bem feito, por que a construção lá desmanchou? O que acontece com isso? E outra coisa, quando uma obra tem referência para a população, Afonso, a população respeita essa obra, você sabe disso. Quando uma obra é atraente para a população, dificilmente as pessoas destroem. Ninguém destrói aquilo que gosta. Ninguém destrói aquilo que está lhe servindo, que está lhe prestando favor, aquilo que está fazendo bem à sua vida, à vida da sua família. Então, nesse sentido, que eu queria dizer para você, por isso que é preciso
debater e muito quando se vai construir uma obra dessa envergadura com tanto dinheiro assim. Obrigada, candidata, pela sua participação. Nós vamos agora ouvir a segunda participação do jornalista convidado. É a jornalista Carla Conda, do jornal O Regional. E nós vamos sortear, Carla, para quem você fará a sua pergunta. Para o candidato Geraldo Antônio Vignoli, da coligação Avança Catanduva, e o tema que nós vamos sortear, que você vai perguntar, desculpe, será sorteado agora, é saúde. Boa noite a todos. Candidato, recebemos centenas de reclamações sobre a questão de saúde. Falta de medicamentos, demora no agendamento de especialidades e até mesmo em consultas nos postos de saúde. A superlotação da UPA, né, a unidade de pronto atendimento, dentre outras. O que pretende implantar numa nova gestão e por que não fez nesses 4 anos? Obrigada, Carla. O candidato tem 2 minutos para a sua resposta. Saúde, nós avançamos muito, tanto na área de estrutura como na parte de atendimento. Nós pegamos o prédio da UPA, inaugurado com a placa, e não dava para funcionar porque era mais um prédio com rachaduras e não dava para funcionar. Tivemos que gastar um dinheirão para colocar em funcionamento aquele prédio. Hoje atende 30 mil pessoas por mês. Com o fechamento do atendimento no pronto-socorro Padre Albino por uma determinação do governo do estado, que não temos interferência, ainda bem que nós temos a UPA hoje, que custa para os cofres públicos 40 milhões de reais, que não tinha isso antes. Colocamos dentista 24 horas. Eu controlo diariamente o atendimento nas unidades de saúde. Tinha um índice de reclamação de 35%, hoje é 2%. Nós temos que separar o que é atribuição do município e a atribuição do governo do estado. As especialidades, que não é atribuição do município, nós estamos assumindo algumas coisas através do Centro de Especialidades Médicas que nós montamos, que também o ARE estava abandonado há 30 anos, chovendo dentro, banheiros interditados, e hoje está moderno no prédio que era do antigo Colégio Jesus Adolescente. Nós inauguramos 2 unidades de saúde para dar uma cobertura que hoje está em 87% a saúde da família. Também nós implementamos o Centro de Saúde da Mulher, que não tinha em Catanduva e hoje tem. Nós recuperamos, que estava fechado, o Centro Odontológico na Rua São Paulo, tem 17 dentistas trabalhando e fomos considerados, recebemos o prêmio de 11ª cidade do estado de São Paulo em saúde bucal. Portanto, avançamos muito na questão de saúde e temos muito a fazer, porque é uma demanda constante. No entanto, sendo considerado o 6º melhor município do estado entre as cidades médias, nos dá um Muito conforto. obrigada, candidato, pela sua participação. Agora nós vamos sortear um outro debatedor que vai comentar a resposta do candidato Geraldo Vignoli. Júlio César Ramos, Coragem para Mudar é a coligação. Júliozinho, o senhor tem 1 minuto. Muito obrigado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal do mínimo de atendimento é de 1 médico para cada 1000 habitantes. Em Catanduva, a realidade é diferente. É 1 médico a cada 2.000 habitantes. Eu queria perguntar ao prefeito, nessa réplica, o que o senhor faria se precisasse esperar 1 ano para fazer uma cirurgia emergencial, com várias pessoas aguardam na fila de espera a cirurgia de catarata, os exames vasculares, até ultrassom, pessoas grávidas e que não conseguem agendar a consulta. Hoje a gente não tem o direito de ficar doente mais. Por isso eu gostaria de saber qual a opinião do senhor. Novamente, vamos separar o que é atribuição do município. Só um segundinho, para a gente zerar o cronômetro. Então, sim, agora o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Novamente, comparar aquilo que é atribuição do município. E, nesse sentido, nós deixaríamos de receber as verbas do governo federal na saúde se não tivéssemos com o número preconizado pelo Ministério da Saúde, com todas as unidades, com toda a equipe preenchida para atender a população. Além disso, as especialidades como oftalmologia, que foi citado aqui, nós tínhamos uma fila de 8.000 pessoas aguardando há mais de 2 anos. Nós contratamos 2 clínicas particulares e estamos colocando isso em dia, e através do centro de especialidades
nós estamos contratando especialidades que é atribuição do AMI, que é do governo do estado, mas nós vamos socorrer isso também, colocando cardiologista, ortopedista e oftalmologista para ajudar nesse serviço que não é um bom atendimento por parte de outros órgãos que não da prefeitura. Muitíssimo obrigada, candidato. Agora nós vamos contar com a participação da jornalista Natália Uchoa, da Nova TV. Natália, muito obrigada pela sua participação. A Natália vai dirigir a sua pergunta para o candidato Afonso Macchioni Neto, da coligação Honestidade e Trabalho. O tema da sua pergunta, Natália, será cultura e esporte. Boa noite, candidatos. Boa noite, convidados. Em 2016, a atual administração decidiu por não sediar os jogos regionais, alegando problemas financeiros. O conjunto esportivo gera reclamação por diversas pessoas. Inclusive, tivemos um atleta catanduvense representando Catanduva nas Olimpíadas 2016. A prática de esportes lá são completamente ruins. Associações que promovem a cultura e a arte em Catanduva têm poucos recursos e praticamente precisam de doações. O senhor não acha que faltam mais investimentos nessas duas áreas? É a sua expectativa para 2016? Lógico que faltou. Ao invés da gente priorizar o dinheiro no lazer e esporte, que é a rúbrica correta, nós contratamos um cantor, Gustavo Lima, por R$340 mil. E não tivemos dinheiro para mandar os nossos atletas para os jogos abertos e os jogos regionais. E na nossa época, o nosso Grêmio Esportivo Catanduvense estava na Série A, o basquete, campeão nacional, o Projeto Curi, na cultura, que conseguiram acabar com ele, 120 jovens. Eu acho que será que não dói no coração do administrador encerrar um projeto de tamanha importância, que educa as crianças, que gera um saber para todas essas crianças, além de que nós também tivemos o problema com relação ao conjunto esportivo, que está deteriorado. Recebeu agora uma maquiada, que nem falava na minha administração, só que a minha maquiada era um serviço profundo. Agora se faz lá uma pintura, principalmente do laranja com o azul, parece que são cores já preconizadas, e é isso, e não temos mais nada. Infelizmente, as nossas escolinhas, nós tínhamos 2.000 crianças no conjunto esportivo, nós tínhamos mais outras 2.000 pessoas na Estação Cultura que nós construímos, que nós readequamos para que isso acontecesse na área da cultura. Enfim, houve uma grande perda nos últimos, e foi muito rápido, em apenas 3 anos e meio nós destruímos um setor que estava fervendo, essa é a pura verdade. Muitíssimo obrigada, candidato, pela sua resposta. E agora nós vamos sortear quem fará a réplica ou comentário acerca da resposta do candidato Afonso. É o candidato Geraldo Vignoli, da coligação Avança Catanduva. O senhor tem 1 minuto. Em primeiro lugar, em nosso governo não existe maquiagem. Nós pegamos uma grande maquiagem na maioria das obras, inclusive nas avenidas, como na frente do shopping, que foi uma das obras que foram entregues nos últimos dias e que está afundando totalmente, que vai custar um dinheirão para a prefeitura ou para a construtora que disse que foi orientação e seguiu o projeto. No entanto, com relação à cultura, eu gostaria de questionar, por exemplo, com relação às músicas nos bares que geram empregos, que era uma perseguição todos os dias para que não funcionasse. Com relação ao projeto de cultura com os nossos educadores, nós temos 2.000 pessoas que vivem disso na cultura. E, além disso, expandimos para as nossas escolas, que tem mais de 4.000 alunos hoje, em atividades que antes ficavam nas ruas e agora ficam dentro das escolas, inclusive com alimentação. Portanto, eu gostaria que o candidato não usasse dos argumentos que tem usado na rua de Terminou seu tempo, candidato. Obrigada pela sua participação. Nós agora vamos para a última participação do jornalista. Não disso. Tem a tréplica do Afonso, por favor, candidato Afonso. O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Me parece que a situação não é bem essa,
Nós estivemos visitando vários pontos da cidade e a gente não vê isso acontecer. Os próprios parques, que a deputada acabou de falar, têm um espaço maravilhoso para a prática esportiva e ficaram no estado de calamidade. A Avenida Zé Nelson Machado, a questão de chamar a empresa, ela é responsável por 5 anos, da mesma forma que é responsável pelo parque, se teve algum problema construtivo, para que seja intimada a refazer. Mas me parece que essa não é a intenção, não é? Me parece que um dos proprietários da empresa está muito próximo da atual administração e essas penalidades que eles poderiam receber, eventualmente, estão sendo postergadas para aí sim a prefeitura tirar dinheiro do bolso e arrumar parque e arrumar a Avenida Zé Nelson Machado, que é uma obrigação da consultora. Obrigada, candidato, pela sua participação. Agora sim, temos a participação da última jornalista convidada, a Elaine Trevisan, da Rede Vida de Televisão. Como ficou acordado nos preparativos do nosso debate, cada candidato teria direito a apenas uma pergunta e uma participação. Então, por isso, nós temos agora apenas mais um candidato que poderá ser perguntado pela jornalista Elaine Trevisan, e é o Júlio César, o Julinho Ramos. E o tema, Elaine, que o Julinho vai responder será transporte. Boa noite a todos que acompanham pela TV. Agradeço o convite da Nova TV. Agora minha pergunta é para o Julinho Ramos. Boa noite, candidato. Está falando um pouquinho de transporte. A gente sabe que a tarifa do transporte urbano de Catanduva é R$ 3,30, que é um preço até bem elevado para uma cidade com essa população que Catanduva tem. A gente também sabe que o transporte não é de boa qualidade, os ônibus andam em alta velocidade, não são bem conservados e tem muitas reclamações em relação a pessoas com deficiência, cadeirantes, nessa acessibilidade do transporte urbano. Também aqui, apesar de ter o meio passe, tem uma certa dificuldade para conseguir os estudantes. Queria saber para você como resolver essa questão de transporte público e como fiscalizar uma empresa que ganha licitação para responder por esse transporte em Catanduva. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Por favor, fique à vontade a partir de agora. Primeiramente, o contrato precisa ser revisto. Um contrato feito por 10 anos e quem perde é só a população. Como a Elaine bem disse, um contrato que hoje cobra R$ 3,30 da população. Hoje, uma pessoa que trabalha no distrito industrial e precisa do transporte coletivo, ele gasta R$ 3,30 para ir, R$ 3,30 para voltar. No final do mês, é 20% do salário mínimo depositado num transporte coletivo que não é bom e, pelo contrário, é de péssima qualidade. São 16 linhas por uma cidade de 290 quilômetros, mais de 500 pontos de ônibus, só que só 130 são cobertos. E como resolver esse problema? Primeiro, rompendo esse contrato, abrindo uma nova chamada pública, subsidiando, como fez Rio Preto, ao invés de se gastar em tantas obras que não são prioridades, quando eu digo que é cuidar das pessoas, é melhorar o transporte coletivo. Se a gente melhorar e baratear o transporte coletivo, nós vamos estar resolvendo um problema crônico, que é o trânsito do centro da cidade. A pessoa, ao invés de vir de carro, poderá usar o transporte, mas ele tem que ser bom e não de péssima qualidade. E 16 linhas para uma cidade inteira é inadmissível, é humanamente impossível. Hoje quem mora principalmente no Nova Catanduva, um bairro totalmente longe dos serviços da cidade, quem vem de ônibus vem abarrotado, vem um em cima do outro. Isso não é humano. Por isso que eu digo, está na hora da gente cuidar das pessoas e melhorar o transporte, melhorar a questão da segurança, porque transporte, trânsito também é questão de segurança pública. Muitíssimo obrigada, candidato. Nós vamos então agora com a candidata Beth Saão, que terá 1 minuto para comentar a resposta do candidato Julinho Ramos. Na verdade, essa empresa que está aí, a Jundiaí, já está aí há algum tempo. Faz já uns 7, 8 anos aproximadamente. É uma empresa ruim, que presta um péssimo serviço à população, com uma passagem de R$ 3,30, quando o Rio Preto é R$ 2,60, sendo que a distância percorrida em Rio Preto é muito maior do que Catanduva, porque é uma cidade igualmente maior. É um ônibus que não tem acessibilidade. Esta semana, inclusive, encontrei várias pessoas nas minhas andanças pelas ruas que se machucaram, que tiveram quedas por conta do ônibus, por conta das portas que se fecham neles, por conta do fato de você não ter no painel aquele elevadorzinho que abaixa a escada para ficar no mesmo nível da sarjeta, da calçada,
para que as pessoas não se machuquem. Tem pessoas de idade que chegaram para mim, falaram assim: Beth, eu não consigo dobrar meus joelhos, eu não posso entrar nesse ônibus. Isso é muito ruim. Quer dizer, então nós temos que melhorar a acessibilidade, fiscalização, cobrar deles uma atividade boa de colocar Wi-Fi. Muito obrigada, candidata. O seu tempo terminou. Julinho Ramos tem 1 minuto para a tréplica. Um contrato que vai até 2018 e que não tem fiscalização nenhuma. Ônibus sucateados. Uma central que deveria ter dentro da prefeitura, onde a própria Secretaria de Trânsito monitoraria. E não tem. Não tem um mínimo um computador para acompanhar o serviço. E quem perde é a população. Hoje o motorista faz papel de motorista e cobrador. A pessoa não tem dignidade. O idoso que vai atrás do transporte, se ele não tem uma credencial, se ele está só com o RG dele, ele não consegue subir no ônibus. É vergonhoso, falta orientação. Sem contar o nosso terminal urbano, que falta respeito. Desde o ônibus fechado até a falta de um simples bebedouro. Precisa melhorar muito. Só que só vai melhorar quem fiscalizar, quem cobrar a eficiência do serviço público. E daí? Muitíssimo obrigada. Nós terminamos então essa nossa primeira fase do debate de hoje e nós vamos para um rápido intervalo, cerca de 3 minutos, e estaremos de volta para o nosso segundo bloco de debates. Até já!